Assim seja. Obrigada pela leitura, pela presença. Muito bom a gente poder falar sobre um assunto que é de saúde mental. E aí, conversando com a Rô, né? Falei, tá, saúde mental, mas e aí? Um assunto que está, né, todo em voga, muitos meios de comunicação, de conhecimento, de informação falam a respeito. E, e aí? O que falar um pouco a mais sobre isso? O que trazer, de repente, que seja realmente relevante e não que não aconteça por aí, né? Mas tentando realmente trazer alguma coisa que fosse funcional para nós. E aí eu pensei, né? Eu falei, nossa, dentro das nossas famílias, às vezes nós vivemos desafios muito grandes. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. E muitos amigos também, né? Eu estou com 41 anos, vocês vão perceber que eu vou falar a minha idade aqui durante alguns momentos do nosso encontro, mas de propósito, tá? Porque isso faz muito parte, né, dessa vivência. E o que acontece? Eu tenho amigos que dizem, a gente vai chegando numa certa idade e a gente vê mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo. E faz parte da idade, porque o nosso círculo de convivência vai acompanhando, né, na maioria das vezes, o ciclo da vida. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque faz sentido de um jeito diferente quando a gente racionaliza, né, esse tipo de questão. E aí eu pensei exatamente na saúde, de familiar para familiar, de amigo para amigo. Como que eu cuido? Como que eu enfrento? Como que eu ajudo? E aí eu trouxe, a princípio, o começo da minha história. Então hoje eu tenho 41 anos, mas aos 27 eu tive um momento talvez mais desafiador da minha existência atual. Por quê? Porque foi um ano extremamente feliz e, ao mesmo tempo, nada na minha vida fazia mais sentido. Eu estava extremamente feliz com o meu trabalho, num momento muito. Eu tive o privilégio de ser feliz como professora no início da carreira. Que hoje o que a gente encontra são desafios, né? Eu lido com professores. Hoje eu não dou aula mais, mas eu trabalho com os professores que estão começando, principalmente. E aí eu tive esse privilégio e eu me senti muito privilegiada mesmo. No entanto, quando eu estava fora daquele ambiente, a vida começou a ficar extremamente insuportável. E a palavra é exatamente essa. Insuportável a ponto de dirigir era desafiador para mim. Por quê? Porque o sentimento que eu tinha, boa noite, Benê, boa noite, Elô, quando dirigir tinha. A gente não dirige sozinho. Tem toda uma comunidade, né, de outros condutores na rua. E na escola de aprendizes e em tantos outros momentos, a gente vai falando sobre isso, né? Aí você leva uma fechada na rua, já vem aquele ímpeto, né? Haroldo Dutra Dias tem uma fala de que eu gosto muito, né? Eu sempre comento quando eu tenho oportunidade. Ele com o filho, ele dirigindo, de repente alguém disse, né, alguma coisa, passou, aí ele baixou o vidro, o filho falou, e se for alguém que assiste às suas palestras? Né? Essa história ela é famosa para quem conhece, né, e acompanha o Haroldo Dutra Dias. E para mim isso começou a me chamar muita atenção, porque eu comecei a não me reconhecer mais. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa nervosa, mas eu não sou uma pessoa a ponto de sentir tudo insuportável. E aí, quando isso se tornou mais evidente para mim, foi quando eu comecei a perceber que aquilo que me era prazeroso
começou a ser cansativo. Adoro fazer a unha, adoro cuidar de mim em alguns aspectos, eu adoro música, eu não tinha paciência para mais nada. E era uma paciência assim, não vai acabar esse serviço? Dava aquela inquietação, aquela formiguinha na cadeira. Gente, você vai ali, fica 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, que seja uma hora, a gente bate papo, conversa, dá risada. Mulheres que fazem a unha, homens também, porque nós temos, né? Hoje em dia, ainda bem, temos essa quebra de estigma, né? E aí, aquilo parou de ser bom. Não era mais gostoso. Aquele tempo que eu ficava ali, mas eu também não tinha nada para colocar no lugar para se tornar gostoso. Porque daí eu chegava em casa e ligava o rádio, a altura me irritava. Aí, e eu sou de uma época, gente, a gente não tinha os YouTubes da vida, né, que tocam só músicas, não era assim, né, a gente escutava rádio, ou escutava o CD, né, aí tinha que trocar o CD, e olha lá a época que tinha que virar ao lado, né, do lado A, lado B do vinil, que era muito mais curtinho, né, mas hoje a gente bota a playlist e esquece, né, na rádio não, tinha que escutar o locutor falando, fazendo propaganda, aquilo ia me consumindo. E aí eu um dia sentei, cheguei da escola, sentei lá no quarto, fiquei olhando, pensando, falei que é alguma coisa muito errada. E o que eu vou fazer? Estamos falando de 2011, né? Aí 14, 15 anos. Parece ontem, né? Muitos anos, mas a evolução da ciência e de tudo mais muda muito. Naquela época ainda tínhamos, mais do que hoje, essas questões de você vai ao psiquiatra? Como? Ah, vai caçar, vai capinar um terreno, não é? Vai capinar um terreno, vai lavar um tanque de roupa suja que você sara. E aí eu me vi numa situação em que eu resisti com o telefone na mão e, não contem para ninguém, a lista telefônica, porque a guia, né, de médicos da Unimed, na época, era a gente olhava isso na lista telefônica. E aí eu escolhi, circulei, assim, né, o nome do médico, uma médica na época, e não conseguia ligar. Falei, eu vou ligar? Eu, filha de uma mãe que passou por 3 cânceres, que entrou na menopausa muito cedo por conta das quimioterapias, e que então entrou numa depressão muito cedo também. Eu sabia da importância daquilo. Aí a gente coloca em xeque, eu coloquei em xeque o meu próprio orgulho, né? Mas como assim? Será que eu preciso disso mesmo? Então eu resisti com o telefone na mão, a lista ali, o número de telefone, a fazer esse agendamento. Mas eu fiz. E aí fui lá, passei pela consulta, a médica olhou e falou assim, querida, você está com uma depressão. Pronto, foi o suficiente. O que eu não havia chorado durante o ano inteiro, eu chorei ali, na frente da médica. E aliviou. Aliviou. Isso com 27 anos. Professora, formada, e aí a gente escuta muito, né? Nossa, mas informação, uma pessoa estudada, como é que tem, dentro desse contexto ou de outros também, né? Todos temos, todos somos seres humanos e a gente vai se descobrindo ao longo do caminho. Então, saí de lá, né, com aí as orientações e tudo, e eu tinha fisioterapia aquele dia, em casa. Tinha algumas questões ali para cuidar da saúde física e tal, e a fisioterapeuta se tornou uma amiga, até hoje uma amiga muito querida, né? Quando eu comentei com ela, porque ela percebeu que havia alguma coisa errada, ela não saiu da minha casa enquanto não me viu agendar um horário com uma terapeuta.
Ela falou, não, vamos tentar? E conversa assim, amigavelmente, com um tom baixo, sem cobrança. Ela falou, vamos tentar? Você já fez terapia? Eu falei, nunca fiz. Ela falou, vai conversar, vai só conhecer. Ela ficou comigo além do horário para me ver, mas mais do que isso, para me amparar. Eu conversei com a terapeuta que ela conhecia, agendei naquele mesmo minuto e depois ela foi embora para casa. Então, quando a gente fala sobre acolhimento, quando a gente fala sobre o que fazer, isso foi um cuidado, que não é um cuidar de dó, ou um cuidar de... Não, ela me abraçou. Ela abraçou o meu momento. Tanto que depois de tantos anos, eu estou usando isso como referência aqui. Para mim foi muito importante. Porque provavelmente sem ela ali, eu não teria feito terapia. Então, eu tomei medicação 1 mês e meio, de uma dose baixíssima, mas eu fiz terapia durante 1 ano e meio. E aí, o que fez efeito? A terapia. Sem ela, eu não teria parado de tomar a medicação ali 1 mês e meio depois. Né? A médica me tirou. Eu voltei lá, ela falou, não, a dose que você está tomando e o que você está fazendo, você já está vendo o resultado, depois de 1 mês, tá, gente? Ela falou, você vai agora desmamar o remédio, porque remédios psiquiátricos, sejam com dose baixa ou não, precisam de desmame. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar, tá? Quem estiver online, a gente tem gente aqui online, pode escrever aqui, que se eu não conseguir responder agora, depois eu escrevo, tá? E faço esse compartilhamento com vocês. Essa foi minha vida durante esse ano específico dos 27. E como eu falei para vocês, aos 15, mais ou menos, eu tive a primeira experiência, o primeiro contato com alguém com depressão. A saúde mental, gente, ela é muito mais do que isso, tá? Eu vou falar para vocês aqui, a gente vai comentar a respeito. Mas o que aconteceu? Eu olhava e falava, como é que alguém pode escolher ser triste? Esse pensamento me rodeava. Eu achava estranho. Aquilo, e não era como... Eu não tinha esse pensamento acusatório. Eu não tinha esse pensamento assim, questionando, mas era intrigante para mim. Eu olhava e falava, como é que alguém pode ser triste? Porque eu me sentia uma pessoa muito alegre, sempre me senti muito alegre. Então, aos 27, quando eu passei por aquele momento, eu estranhei muito. Foi um estranhamento absurdo para mim. E aí, com esses pensamentos, né, aos 15 anos, eu fui perceber o quanto eu não tinha preparo nenhum, por falta de idade, né, de maturidade, por falta de conhecimento e tudo mais, o quanto eu não consegui, ou melhor, o quanto eu pude entregar o melhor que eu tinha naquele momento para minha mãe, que vivia dentro da minha casa, com quem eu convivia todos os dias, e que passou por muitas questões e provavelmente por muito mais do que eu imagino até hoje, né? A gente vive coisas que ficam guardadas, que ficam ali, ó, e às vezes a gente não consegue nem compreender, né? Tá tudo bem? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Vamos molhar a garganta. Para mim, tem um significado muito maior. Porque a minha mãe está passando por depressão. E para quem já teve pessoas com depressão, vai entender o que eu estou falando. Nada é bom, nada funciona, nada resolve, quer ficar naquele mundinho dele. E a tendência é piorar até chegar no ponto pior, de achar que naquele momento ela está mais fazendo mal para as pessoas do que bem. E tentar o suicídio ou conseguir o suicídio. Então é uma coisa muito interessante de saber, porque
é muito difícil para quem não tem lidar com essa situação. Não existe compreensão. A gente tenta lidar da maneira que dá para lidar. Mas é triste, é complicado. E, independente de ter uma vida favorável, uma profissão realizada, uma família, um marido, um filho, independente de tudo isso, é uma coisa íntima, uma coisa da pessoa. Obrigada por compartilhar. E esse sentimento que foi trazido foi o que eu vivi ali, né? Então eu era muito menina, mas com 15 anos não era o primeiro câncer da minha mãe, não era a primeira quimioterapia, não era a primeira radioterapia, eu era uma menina, né? Mas que com 9 já estava mocinha em todos os sentidos. Aos 10 ela teve o primeiro. Então, em um tempo também, né, que o câncer era uma coisa assim, né, será que é castigo? O quanto a minha família ouviu isso. Nós ouvimos muito isso, né? E para minha mãe teve um impacto muito maior, obviamente, porque era a pessoa que estava, né, naquela situação ali real. Então, olha, vamos pensar, né, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de doença mental, nossa, quando a gente fala de saúde mental, tudo é lindo, né? A gente pensa no sorriso, na brincadeira, no bem-estar. Para que a gente pense em doença, já acha que a pessoa é fora da casinha. Mas são muitas questões. E aqui o objetivo desse encontro é de a gente fazer essas reflexões e trazer um conforto, inclusive, para pensar que às vezes a gente não tem controle sobre tudo, a gente não tem controle sobre nada, na verdade, apenas pelas nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio, né? E aí, quando a gente consegue amparar um pouco melhor o outro, e às vezes até nós mesmos, isso vai fluindo de uma forma cada vez melhor. Principalmente hoje em dia, em que o assunto está mais em voga, está mais propagado, mas também muita informação, né? Todo mundo fala um monte de coisa e às vezes isso não fica direcionado e a gente acaba se perdendo, né? Então, o objetivo é esse, para a gente conseguir ali entender um pouquinho melhor. Eu resisti à terapia, eu resisti inicialmente ao remédio. Será que eu preciso mesmo? Vou dar conta. Super mulher, né? Aí resisti a agendar a consulta. Vai passar. Quando que vai passar? E eu resisti. Mas fui cedendo aos poucos, porque a experiência, ela fala, né? Ela fala alto na gente, por mais que a gente exista. Aí, naquele momento ali, as coisas, e um amparo, acredito, mesmo que eu ainda tivesse muita resistência a ele, o amparo vai nos acontecendo, né? E vai fazendo as coisas fluírem. Hoje eu tenho a consciência de que eu tive, desde a infância, uma ansiedade muito grande. E é muito importante a gente falar, olha, eu estou citando aqui algumas coisas, gente, a ansiedade, a depressão, né, vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre os esquecimentos da vida, né, são questões de transtornos mentais, tá? Mas que a saúde mental é muito além, e eu vou separar essas caixinhas, tá? Quando eu fui entendendo isso, e por que eu entendi? Eu fui tratada, quando eu era criança, porque eu tinha medo de cachorro. Veja bem, a Aline aqui andando na rua com a mãe, de repente eu fazia assim, o pezinho grudava no chão, não tinha nada que fizesse sair. Eu escutei algum cachorro, eu vi algum cachorro, eu sabia que tinha cachorro parado. Nada me fazia sair do lugar. Até o cachorro ir embora. O cachorro tinha que sair, não eu. Eu travava. Percebem que isso é paralisante? Então, eu reagia dessa maneira. E mais isso na infância, tá, gente? Estou falando assim de uma Aline criança.
Tô falando de 12 anos, não, era criança mesmo. Mais pra frente, o cachorro foi tudo bem, aí me levaram pra terapia, fiz terapia, meio à distância, meio presente, porque a moça era de São Paulo, não, ela é boa com criança, vamos levar pra ver se resolve. Ótimo, de algum jeito, não lembro de nada, viu? Lembro de eu lá escolhendo umas pedrinhas bonitas, lá com a terapeuta, tá? Eu gostava de ir lá. Eu gostava de ir lá, da moça. E depois eu desenvolvi tiques. Sempre tive tique. Alguém aqui já percebeu que tem tique de alguma coisa? Não? Que bom. Porque não é gostoso. Eu tive muitos tiques, gente, quando era criança. Eu fazia barulho com a garganta. Eu acompanhava o que os outros falavam, reproduzindo sons. Eu fazia... Ficava fazendo... Meu pai ficava irritadíssimo. Lógico, é. Que mania é essa que você pegou agora? Eu roía a unha. E aí eu sou de uma época também, nunca aconteceu comigo, viu, gente? Nunca ninguém colocou, mas a gente conhece a fala de vou colocar pimenta no seu dedo, que você vai parar com isso. Ó, a reação. Né? Só que esse fato de roer unha é um indicativo de ansiedade. É um indicativo de ansiedade. Assim como bater perninha. Bater perninha? Tem gente que bate tanta perninha, né, não para. Tem gente que bate as duas. Pega a caneta que tem aquele negocinho assim. Olha lá. São indicativos de ansiedade. Nossa, toda essa ansiedade é problemática? Não. Depende do estado, depende da pessoa, depende da situação. Às vezes eu tô assim, eufórica, porque vai ter um evento, porque vai ter uma festa, porque alguém vai chegar. Agora, se isso é recorrente, demora demais e começa a impactar, né, ali, que nem eu, parar no meio da rua e com um cachorro, as coisas já são, começam a chamar a atenção de uma forma um pouco mais diferente, tá? Então, o que acontece? Quando eu me tornei psicopedagoga profissional, que eu fui olhando para o meu passado e falando, caramba, e não é que eu tenho questões infantis que não foram vistas como deveriam, mas porque a época não via. A gente fala da evolução todos os dias, né? Hoje a gente já tem mais acesso, tem profissionais específicos da infância e tudo mais. Quando eu parei de roer unha, né, e parei ali com outras manias que eu tinha e tudo mais, fui desenvolvendo outras, viu, gente? Eu cheguei numa fase já adulta, foi depois da adolescência, e eu tive uma fobia. A fobia é quando a gente tem um medo muito grande de algo ou alguma coisa, e isso também impacta negativamente, vai atrapalhando a nossa funcionalidade, tá? Eu tinha medo, né, tinha fobia a vômito. Então eu não vou nem ficar falando sobre o assunto, porque eu não podia falar. Eu não podia pensar na palavra. Eu não podia pensar na palavra. Aquilo tinha um significado absurdo para mim, né? E isso foi aumentando e impactando a minha vida absurdamente, ao ponto de pensar, não consigo engravidar, porque a mulher grávida enjoa. E depois que a criança nasce, a criança passa mal e eu não posso cuidar. Isso é impactar na vida social de alguém e na funcionalidade dela. Olha só, né? Eu não tinha consciência disso. Passei a ter consciência depois de adulto. E aí, após tudo isso, hoje eu sou uma pessoa com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. A gente costuma chamar de TAG, tá? Aquela cabecinha que não para, aquela cabecinha que está sempre agitada, que se preocupa com tudo.
E os momentos em que eu estou mais ansiosa são os momentos em que eu estou ociosa, eu estou parada. Aí a gente caça alguma coisinha para fazer. Acho que eu vou adiantar isso daqui. Mas você já terminou o que você tinha programado? Não, mas amanhã eu fico mais folgada. Como se eu fosse parar, né? Se é assim, você pensa. Às vezes eu vou parar em casa, não é possível. Nossa, alguma coisa tem que fazer. Tem alguma coisa para fazer que eu tô esquecendo. Não é assim que... Eu fico pensando. É isso que eu acho. Comida é diferente. Eu tenho certeza de que eu não tenho mais nada para fazer naquele momento, mas eu fico caçando o que fazer. Ah, então eu vou separar isso, já vou separar aquilo, já vou adiantar as coisas. Gente, vocês não têm... E vai ficando absurdamente pesado. Fala, amor. Segura para ela, Rodrigo. Essa pontinha que você fala azulzinha. Eu acho que vai. Sabe assim? Você vai, faz uma coisa, faz outra. Eu acho que o pior na ansiedade para mim é a noite. Quando você tem a sensação de que fala, não, vou morrer hoje, não vou levantar, sabe? Eu acho que o pior para mim é isso, né? Eu fiz tratamento por muitos anos, eu tenho uma ansiedade que já passou da fase, mas eu acho que o pior para mim é a noite, quando eu sinto, se tem uma ideia, a minha ansiedade chegou no limite tão grande que eu tomo remédio para o coração. Porque a minha pressão arterial é alta, sim, não a pressão normal. E eu acho que o pior para mim é a noite. Quando aí você levanta no outro dia, você está com a cabeça doendo, o corpo doendo, você tem a sensação que você não dormiu. Você levou uma surra. E o coração parece que ele levanta cansado de tanto que ele bateu. Né? Eu sinto ele bater aqui, eu sinto ele, sabe assim? Eu hoje em dia, eu marquei médico, eu tenho que ir a cada 6 meses. Uhum. E uma das coisas que eu quero falar para ele, que eu acho que está piorando com a idade, sabe? Ela está ficando com mais frequência. Se dava taquicardia uma vez na semana, agora dá 3. Eu acho que o pior da ansiedade para mim é esse. Não é a cabeça trabalhar, eu já aprendi, vamos arrumar um banheiro, sabe assim, se jogar no quintal, vou pra piscina com a Maria, faça alguma coisa. O pior pra mim é só de noite, já que todo mundo tá dormindo, você não pode acordar ninguém. Eu acho que o pior pra mim é essa fase, sabe? Não sei quantas outras pessoas, mas pra mim é. O marido de Oswald também sofre. Sofre, eu sei. Se alguém quiser falar, viu, gente, fica à vontade, a gente coloca o microfoninho para que o pessoal consiga ouvir, mas a gente vai sem nome, sem nada, tá? Então, esse é um sintoma, tá? E que não você tem algum diagnóstico? Já. De TAG? Não, é outro tipo de ansiedade. A ansiedade, gente, tem vários tipos, tá? E cada uma delas tem sintomas parecidos, às vezes podem até se confundir, mas com características específicas. A pessoa que tem síndrome do pânico, se essa porta estiver fechada e ela não se sentir confortável, ela pode estar numa fila do banco. Se ela sentir que ela pode estar ameaçada, que ela sente... Eu saio. Como que eu posso sair daqui? E aí ela só pensa nisso. A gente chama de pensamentos intrusivos e pensamento fixo. Não consegue mudar. O que foi dito aqui? A gente já sabe, vai lavar o quintal, vai lavar uma louça para desviar o foco. Mas esse movimento de vou desviar o foco não é fácil. Eu só consigo se eu tiver consciência do que eu estou passando. Tá? Então, vejam bem como essas características são diferentes e cada uma delas precisa, às vezes, de uma intervenção diferente. Porque ela é uma pessoa, eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa. Cada um tem uma química orgânica que funciona de formas diferentes. E aí a gente fala para o ansioso assim, calma,
respira. É pior? Lógico que é pior. Se ela não respirasse, ela não estaria viva. Ela sabe que ela está respirando. Para o ansioso, em determinados momentos, isso é a pior coisa que ele pode ouvir. Ele sabe que ele tem que respirar, mas ele não consegue. Só para florzinha. Ah lá. Conta carneirinho. Mas minha cabeça não para. Lá vou saber se o cordeirinho é amarelo, verde, se ele existe, se ele não existe. A gente não consegue focar. Então é muito complicado. Existem recursos que a gente pode usar. Os jogos funcionam bastante. Tá? Vamos aqui fazer um joguinho? Jogo de tabuleiro, jogo de charada, esse tipo de coisa que faz que o cérebro tenha um interesse diferente. Aí ele desvia a comunicação lá dentro, tá? Os neurônios fazem um caminho e falam, porque o cérebro adora coisas novas. Ele adora coisa nova. E ele gosta, geralmente, de resolver problemas. O cérebro gosta de resolver problema. Então, quando você joga ali e fala assim, mas eu vou ter que resolver isso daqui, senão eu não vou dormir. Sabe esse tipo de situação? É o cérebro querendo resolver. E isso é um recurso interessante para aliviar a ansiedade, inclusive das crianças. Tá? Pintar. Tudo que é manual ajuda bastante. Tá? Explora a criatividade, etc. Mas, por exemplo, eu estou na fila do banco, tenho síndrome do pânico. Vou pegar um caderninho aqui e vou pintar. Não vai dar certo. Não é isso. Então, tudo depende da situação, do ambiente da pessoa e de como nós vamos lidando com isso. E para quem está do lado, é um desafio absurdo. Vivo isso na minha casa, também com gente com algumas questões, mas que não tem diagnóstico, mas que tem menos desafios do que eu. Então, ali eu tenho uma boa parcela, de participação nessas situações. Mas é um aprendizado em conjunto, tá? Em conjunto mesmo. Então, o que é a bendita da saúde mental, gente? O que é saúde mental? A gente aqui, eu já adiantei bastante, falando sobre doença mental, falando sobre alguns transtornos, ansiedade, depressão, temos vários outros. Mas alguém sabe o que é saúde mental? Tentar buscar o equilíbrio. A saúde mental é um estado de bem-estar mental. Pensem, quando pensarem em saúde mental, pensem em bem-estar, que não é o que eu sinto, o que ela sente e tantas outras pessoas sentem quando param. Isso não é bem-estar. O coração saindo pela boca não é bem-estar. Querendo adiantar as coisas porque eu não consigo parar na frente da televisão para assistir alguma coisa. Eu olho no celular, eu faço outra coisa, eu penso 1000 coisas por milésimo de segundos. Isso, quando você chega aos 41 anos ou mais, é muito cansativo. Durante a juventude, aos 20 e poucos anos, tem gente que acha o máximo. Eu achava o máximo. Eu consigo fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Vou lá, faço isso, pego aquilo, aí você chega com tudo para o chefe, ele fala, nossa, que legal, você trouxe tudo de uma vez. Hoje em dia, se me pedir 2 coisas ao mesmo tempo, eu explano. Alguém assistiu Carros aqui? O filmezinho de criança? Desenho? No desenhozinho tem lá os, não sei como chama, os tratores, né? A hora que ele levava uns sustozinhos assim, e virava com as patinhas para cima. Sou eu. É a representação da Aline quando ela tem muitas coisas para fazer hoje. E aí, como é que eu fui uma pessoa tão ativa e hoje eu não dou mais conta? Aí a gente começa a olhar e falar, você ia falar alguma coisa?
vai falar mal de mim. Isso, Divertidamente. É um filme excelente. O primeiro é maravilhoso, o segundo traz outras emoções e tudo, eu acho muito bacana. E é um filme para adultos, na verdade. Divertidamente é um filme para adultos. A criança não, ela capta assim o desenho, né, a brincadeira e tudo, mas a mensagem profunda é para adultos, muito para adultos, tá? Inclusive para a gente saber lidar com as nossas crianças, né? Quem é professor, quem é pai, quem é avô e tudo mais, é muito importante. Então esse estado mental, ele permite esse estado de bem-estar. A saúde mental, primeiro, é um direito humano. Tá? Se a gente pegar lá a ordem dos psiquiatras, se a gente pegar a Organização Mundial da Saúde e perguntar saúde mental, ele diz, é um direito humano. Porque, inclusive, quem governa, o posto de saúde que oferece isso ou aquilo, ele te proporciona coisas que são essenciais para que a gente fique bem. É um direito. E a hora que a gente pensa para isso, fala, nossa, não é um dever? Porque às vezes a gente se acha obrigada a estar bem, né? E isso também é um problema mental. Vou me doar até me esgotar. A Lininha aqui, né, por muito tempo, vou me doar, e o pote esvaziava, eu ficava doente, aí eu recarregava e vamos começar tudo de novo, é um ciclo. Né? Então é muito importante. Quando a gente tem essa saúde mental organizada, né, mais organizada, ela permite que a gente lide com os estresses da vida. E a gente fala isso aqui toda vez, né, quando a gente fala de reforma íntima. Quando eu me reformo, eu dou conta de lidar melhor com o outro. Porque eu mudei, eu soube melhor. Isso é bem-estar. Nossa, é tão gostoso. Ai, antes eu faria dessa forma, hoje eu faço assim. E aí, como que você se sentiu? A gente põe lá na caderneta, né? Coloca lá, sentimento, gratidão porque eu mudei. Coisa desse tipo. Então, a gente vai reconhecendo isso, vai influenciando e fazendo diferença na nossa vida. Os estresses da vida, nossos, pessoais, lidando com o outro, os desastres que aparecem na televisão todos os dias, a gente começa a escolher, né? E também começa a lidar com isso. Se eu não estiver bem mentalmente, nem o meu almoço vai sair direito. Quem cozinha, fala isso. Eu não cozinho, tá? Sempre falo, eu não sou dessa. Mas eu sei porque as pessoas falam. Hoje eu não tô nem, desandou, não tava boa, a comida azedou. Não foi legal. Tudo isso, bem-estar. Como está a minha cabeça? Como estão as minhas emoções? E aí o desenvolvimento de várias habilidades como essas. De lidar com o outro, de lidar comigo. Vocês percebem que o autoconhecimento está em tudo que a gente está falando aqui? A historinha que eu contei para vocês no início, falando sobre a minha vida e até agora usando, né, como uma referência, por que eu fiz? O que vocês acham? Por que eu resolvi aqui me abrir? Dar uma declaração real? Ajuda no bem-estar. Dar declarações. Você precisa falar. É que a forma com que a gente fala, às vezes a gente estoura, né? Porque tá aqui, ó, o copo tá vazando. Mas contar a sua história significa que você já adquiriu um pouquinho de autoconhecimento. E isso auxilia o outro. Fica à vontade. Isso, obrigada. Fala aqui. Pode falar. Tem que apertar ou não? Não, não precisa. O azulzinho fica para cima, só isso. Ok. Meu nome é Lígia e eu já tive síndrome do pânico, eu já tive depressão e síndrome de burnout.
o meu corpo parou, literalmente, 3 dias, eu fiz todos os exames. Em determinada situação, eu desapareci, meus filhos procuraram polícia, amigos e tudo mais. Eu não sei como eu parei num hotel em Franca, não era nem aqui, e eles arrombaram a porta, porque eu não desci, etc e tal. Então, a saúde mental, eu não vou entrar em detalhes de tudo isso. Mas o síndrome de burnout que me ocorreu, que foi o último estágio, foi de um trabalho desde os 12 anos, não foi só do último que eu tive. 2 crianças para cuidar, toda a minha família tem câncer, meu sobrinho morreu de câncer, minha filha com câncer, minha mãe morreu de câncer, entendeu? Então, assim, cada um com a sua história. Eu vou dar para vocês o que eu achei no meu equilíbrio mental. Não fiz terapia, fui, lógico, tomo remédio, tomo medicação até hoje. Eu pergunto para mim, o coração está disparando? Lígia, por que o coração está disparando? O que você está sentindo? Eu comecei a fazer este trabalho comigo. Perguntar a mim, porque quando você pergunta para você, automaticamente o seu cérebro vai te responder. Você pergunta 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele vai te responder. Eu estou assim porque eu estou me sentindo só. Eu estou assim porque eu estou me sentindo desamparada. Eu estou assim porque eu estou com medo. E aí você continua a pergunta. Medo do quê? Está se sentindo só? Por que você está se sentindo só? Você não tem filhos, não tem parente, não tem nada? Você vai continuando a sua conversa com você. Porque a mente, ela é pensante. Tá? E se você der trela para ela, ela te enlouquece. Então você tem que dar um stop nela. Isso não me pertence, isso não é meu. Você começa a pensar do outro, você fala, peraí, ó, Jesus não gosta disso, isso daí não é um pensamento saudável. Você já corta ali na hora. Você está se sentindo mal? Está se sentindo mal por quê? Então, quando você começa, porque não é só médico que resolve nossos problemas, a gente precisa ter consciência que a gente também tem essas condições. Porque senão a gente se larga e deixa isso para que os outros cuidem da gente. E isso não é, ele não gosta disso. Ele é o nosso rei, ele sabe, ele deu para a gente esse poder de nos reconhecer e verificar o que está errado e a gente começar a fazer pergunta. E aí, quando você começa a fazer perguntas, a resposta vem em sonho, vem para você mesmo na mente, isso aqui, e você vai indo. E o síndrome de burnout, para quem não sabe, é uma mente aceleradíssima. Eu dormia 3 horas que era o que eu conseguia. Eu precisei ficar dopada 12 meses para a mente desacelerar. 12 meses. Então, olha o que eu fiz comigo, ou o que a vida fez comigo, ou o que eu permiti. Eu não culpo ninguém, eu fui permissiva. Ah, são coisas infantis, são coisas da adolescência, são coisas da vida. Cada um deve ter alguma coisa aqui. Estou dizendo, faça esse exercício. Comece a perguntar. Pergunte para si, fala o seu nome, escuta a sua voz. Eu levantei assim por quê? Eu estou me sentindo assim por quê? O que está acontecendo? Quando eu comecei a fazer esse exercício, o jogo vira. E o seu médico consegue ver essa virada. Consegue. Porque você não pôs tudo na mão dele para tomar medicação. E aquilo que eu falei, eu não faço terapia, minha terapia sou eu mesma. Muito. Olha, gente, obrigada pelo depoimento. Esse é um exercício que demanda muito autoconhecimento e lembrando também que eu precisei ficar 12 meses para. Alguém vai precisar de 2 dias, alguém vai precisar de 2 anos, porque cada um é um. E eu não tenho como determinar isso. Não, eu vou me dar 1 semana para estar boa. Não vai dar certo.
Não no começo, porque até chegar a esse ponto a gente precisa de algo. Então eu sempre uso uma historinha, né, uma historinha assim, que é um caso de estudo, né, um estudo de caso que a gente chama, que a gente tem na psicopedagogia, inclusive, para a gente usar como referência, porque ele é verdadeiro, né, para a gente entender isso. Uma mãe foi levada ao consultório, né, da psicóloga, no caso, da psiquiatra, da médica, ela foi levada no colo. No colo. O marido a levou no colo. Ela concordou em ir, mas ela não conseguia ir. Então o marido a levou. E aí a pergunta foi, né, como que ela estava, aquele trabalho todo. E aí ela falou para o médico, ela disse, olha, eu sei que eu amo os meus filhos, olha só. Eu sei que eu amo os meus filhos. E quando eu estou deitada no sofá e vejo eles brincando, eu consigo até sorrir. Mas não é o suficiente, eu não consigo levantar. O sofrimento dessa consciência é extremamente grande. E às vezes a gente fala, precisa se esforçar um pouquinho. Essa pessoa, essa mãe, precisou de intervenção medicamentosa primeiro, para o cérebro dela voltar a produzir a química da alegria, da vontade de viver, para então partir para uma questão terapêutica, que seja com um profissional, até chegar o momento em que a gente consegue lidar com aquilo sozinho. E a consciência disso não é fácil. É assim como quem tem Alzheimer. Gradativamente, esse esquecimento, essas questões vão aumentando. Mas há momentos, numa determinada fase, em que essa pessoa ela volta a si. Nossa, quando aí a família, os amigos falam, nossa, hoje estava minha mãe, hoje era minha avó que estava ali. Para nós é uma alegria profunda. Para a pessoa, é uma alegria, mas é um momento de consciência de que ela está perdendo o controle. A minha avó chorava assim, ó. Caía a lagrimazinha dela assim, e falou assim, quem disse que você ia me ver nessa situação? Nesse momento eu sabia que ela estava consciente. Daqui a pouco ela não estava mais ali. Então para nós é sofrido, mas para a pessoa também é. Né? E aí a gente olha e fala, opa, como é que a gente lida com isso? Né? É a compaixão que vai tomando conta da gente, de um modo diferente. Você ia falar alguma coisa? Depois? Depois? Então tá. Então essa é uma questão de saúde mental que sustenta essas habilidades em nós mesmos para a gente tomar decisões, inclusive, individuais e coletivas. Como que aquela mãe tinha condições de tomar uma decisão sozinha? Ela não tinha. E aí um familiar precisou pegar na mão dela, pegá-la no colo, conversar, e ela primeiro precisou aceitar, porque muitas pessoas não aceitam, talvez ainda. Tá? E a aceitação é difícil, eu não falei que foi para mim? Ninguém precisou me levar no colo, mas ligar para a médica para falar, vou marcar, não foi fácil, foi um momento assustador para mim, porque eu me vi numa situação diferente. Pode falar. No seu tempo. Há 3 anos atrás, minha mãe faleceu, né? E foi muito duro para aceitar, né? Acho que, na verdade, acho que eu não aceito, né? Até hoje. Na época eu tive pensamentos muito ruins, até, né? Querendo até tirar a própria vida. Mas eu já tinha esse companheiro, né? Na minha vida que sempre me apoiou em tudo, me apoia demais. E agora, esse ano também, né, perdi meu pai, que também estava com Alzheimer. E
tô lidando, acho que um pouco melhor com o luto dele, né? Até porque já tinha entrado nesta casa que também, que essa casa espírita me acolheu demais, né? Então, acho que isso também me ajudou. Eu, até hoje, não busquei ainda uma terapia, nada. Cheguei a fazer uma sessão experimental, mas não dei prosseguimento com nada, não tomei medicação, nada. Às vezes eu tento trabalhar minha mente sozinha, meu marido me ajuda muito, mas não sei, acho que talvez eu necessite, né, buscar algo mais. Eu tô nessas questões assim na minha mente. Quando teve a passagem da minha mãe também, tive uma ruptura com meu irmão, né? Houveram desentendimentos, porque precisava de auxílio com meu pai, ele meio que negou, e aí virou briga familiar, né? Só que meu marido sempre me ajudando com tudo, como se ele fosse filho do meu pai, então, assim, agradeço pela companhia dele em todos esses momentos. Esse ano também no serviço estou vivendo um momento muito difícil, também muito desafiador, com 2 crianças especiais na sala. Está sendo muito difícil, eu tenho acordado, não sei se é um burnout, mas eu tenho, sabe assim, durmo, mas estou sempre esgotada, parece. E não sei, apesar de eu ser uma pessoa muito alegre, assim, sempre fui, meu marido também é um cara muito alegre, a gente passeia, a gente tem muitos amigos, né, mas assim, parece que são momentos, assim, escapes, né, e na real, assim, interiormente, assim, eu sinto um buraco, assim, na alma, sabe, e hoje eu quis participar dessa palestra, porque eu falei, acho que talvez vai, né, trazer luz, né, sobre essas questões todas e ouvir também, né, as coisas que as pessoas enfrentam, né, que cada um tem, né, seus desafios, né. Então é isso, assim, eu agradeço por essa oportunidade, né, de hoje, né, de conhecimento, né, de reflexão, e também preciso tomar vergonha na cara e me cuidar, né, porque, né, essa existência, né, e essa existência, já que foi permitido, né, eu estar aqui, então eu preciso tomar vergonha na minha cara, né, então. É Thalita. Você salvou ou você soube? Então, às vezes eu tenho refletido muito, não sei se eu cheguei nesse nível de autoconhecimento ainda, né, mas que eu penso, parece que eu estou pensando demais também, etc. Você externalizou o que você estava pensando. Você externalizou o que você estava ouvindo em você. É que é diferente, viu, gente? Eu sempre falo muito sobre a escrita. Escrever ajuda muito. A gente toma consciência de uma forma diferente. Isso é terapêutico, tá? A escrita, ela é terapêutica. E não é porque eu sou professora, não, viu? Eu sou psicopedagoga, na verdade. A escrita é muito boa, ela auxilia. Às vezes não é o suficiente, mas ela ajuda muito. Assim. E ela ajuda a gente a dar o próximo passo. Porque a gente vai reconhecendo cada vez mais um passinho e o autoconhecimento. É isso que eu te perguntei, se você ouviu. Eu sinto isso. Você está falando para a gente, mas tem que falar para você. Eu sinto esse vazio, eu sinto luto, eu sinto essa tristeza de ter discutido com o teu irmão, entendeu? Então, você tem que se ouvir, porque quando você se ouve, você consegue ter um tiquinho do autoconhecimento, e aí você vai falar assim, o que eu vou fazer com isso? E aí o vazio vai deixando de existir, porque você está colocando no lugar algo que você tem que fazer para complementar aquilo. É uma mudança de foco. Isso. É uma mudança de foco. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Agradeço imensamente. Quer falar mesmo? Eu gosto. Saúde mental, né, ou doença. Eu fico pensando sempre onde está o limite. Eu aceitar que eu não estou bem, né? Ou eu analisando, mas é uma opinião minha. Saúde mental mesmo, ser saudável mentalmente, eu acho que ninguém. Né? A gente está numa época do planeta, não é o nosso. A gente batalha para isso.
Eu ouvi uma entrevista semana passada de um psiquiatra forense, que ele terminou a faculdade, foi trabalhar no sanatório criminal. E entre os pacientes tinha um médico. O médico era médico, mas virou paciente. Ficou doido, né? Aí ele falou, pronto, eu sou médico, ele é médico. Eu quero entender a cabeça por dentro. E esse cara vai me falar. Porque ele é médico, né? Então ele chegou para esse colega e falou, doutor, me fala, como que é por dentro a cabeça da pessoa que surta? Ele falou, oi? Hein? Ele falou, nunca surtei. Ele falou, quem surta é esse pessoal, porque não me entende. Aí ele entendeu, ele falou, esse é o verdadeiro doente mental. Aquele que não aceita, não enxerga. Eu não estou falando aqui, gente, de forma nítida. É parecido? Sim. Tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado. Mas ele falando que o verdadeiro doente mesmo é aquele ponto, naquela linha, que a gente não consegue dar esse passo e falar, nossa, eu posso melhorar. Exato. É um ponto crucial. E é aquilo que eu falei, alguma coisa tem que estar muito errada. Eu tive que parar, internalizar e aceitar que eu não conseguia controlar, porque eu não conseguia dar um passo e colocar algo que preenchesse aquilo. Mas para a gente tomar esse ponto de consciência, é difícil. E quando alguém fala para a gente, às vezes isso bloqueia mais ainda, porque a consciência, gente, ela é consequência, ela não é o ponto de partida. Dá a impressão de que quando a gente precisa, a gente não é aquela pessoa que dá o passo. Isso aí. Muito obrigada, mas obrigada por esse partilhar também. Então, essa saúde mental, ela é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconômico. A gente ouviu aqui, né, a relação com o trabalho. Se alguém disser que é feliz, assim, em todos os aspectos no trabalho, eu nem sei. Hoje em dia a gente tem que falar assim, vamos estudar essa pessoa e começar a seguir alguns passos. A gente tem alguma coisa a aprender com ela. Porque o mundo está difícil, porque as pessoas estão cada vez mais difíceis, complicadas. E não são elas que têm que mudar, sou eu. É disso que a gente está falando. O bem-estar mental, depende de mim. E é muito difícil. Não é fácil. Tá? É mais do que a ausência do transtorno mental. É mais do que isso a saúde. Porque ela envolve a sua disposição para um monte de coisas. Inclusive para você lidar com tudo. Com o mundo. Né? Com estar aqui, certo? Tem gente que eu já vi. Né? Quem é professor vê de tudo um pouco nessa vida e a gente vai passar dessa para a próxima existência sem ver de tudo. É mais ou menos nesse ritmo. Tem gente que vai se irritar a ponto, assim, com esse ar-condicionado, ou porque ele está forte, ou porque ele está isso, ou porque o chão está... Alguma coisa a gente vai encontrar e desperta na gente, né? Um incômodo, uma irritação, e a gente vai levando isso para o mundo. Né? E se a gente dá o que a gente tem, se alguma coisa me irrita e aquilo toma conta de mim, eu só vou ter uma coisa para entregar de volta, tá? Então, esses resultados, eles vão lidando, qual é o resultado disso tudo? Para a gente ir, né, começando a fechar. A vivência da saúde mental é diferente para cada um. O grau é diferente, a intensidade é diferente, a forma de encarar e de buscar é diferente, porque nós somos seres individuais. Cada um de nós tem uma forma de viver. Então tem gente que gosta de ir para a balada, tem gente que gosta de ir para o meio do mato, porque cada um, né, desses locais traz esse bem-estar, que eu falo, nossa, aqui tá tão gostoso, podia ficar mais um dia, né? Agora, se me levar para balada, aí eu surto de vez.
Aí a ansiedade bate porque a agitação do lugar. Eu parei de fazer academia e faço pilates porque a agitação do ambiente da musculação me deixa estressada. Isso é autoconhecimento. Eu tive que entender que aquilo não funciona mais para mim. O pilates não, é calmo. Aí sim, respirar de acordo com o tempo. Né? Aquilo aí começou a dar certo. E tem pessoas que falam, eu não posso, é tudo muito calmo. Alguém conhece alguém que já falou isso do Pilates? Eu conheço várias pessoas. Não, eu não consigo. É muito leve, é muito calmo. Cada um é de um jeito. E o autoconhecimento é lindo. Yoga. Aquilo não traz bem-estar para ela. Não traz bem, percebem? Não traz bem-estar. Mas ainda, né, alguns momentos que a gente às vezes se coloca em situações, mesmo sabendo que aquilo não é bacana, a gente ainda tenta mais um pouquinho, porque vai dar certo. Ah lá. Mas aí fala, você vai assim mesmo. Não pode faltar essa cara de 15 dias. E a gente está falando na acupuntura, que a musiquinha que coloca já... Então, olha só, cada um tem um jeito. Olha só, gente, é tudo muito importante a gente entender. Que tal a gente dar uma conversadinha e falar assim, não põe musiquinha hoje, não? Vamos ver o que vai dar? Conversa. Né? Mas também é um ponto né, diferente. Então, gente, o que eu trago, né? As doenças mentais, 1952, nós tivemos a primeira publicação feita pela Associação Psiquiátrica Americana, fazendo um aglomerado de informações a respeito das doenças mentais, dos transtornos mentais. Tá? Então, se a gente pensar bem, é uma coisa muito recente. Né? Muito recente. As atualizações vão sendo cada vez mais. Por que é internacional? Porque é um protocolo, vamos dizer assim, que é internacional. Tá? Se eu sair daqui, o meu CID, que é o que caracteriza determinadas doenças, quer dizer, as doenças, as patologias, fora alguém vai reconhecer, é o mesmo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? Então, 52. Em 2022, em meio à pandemia, olha que coral lindo, pandemia, que eu falo que se todo mundo, quem achava que era lúcido, descobriu coisas durante a pandemia, e se não descobriu, provou que, né, ainda não está no ponto do reconhecimento. A pandemia tem todos os seus significados, mas ela trouxe coisas muito importantes e o meu diagnóstico de TAG foi dado durante a pandemia. Finalmente o diagnóstico correto, porque antes eu era tratada apenas para fibromialgia. O que muda? Miligrama da mesma medicação. Eu tomo uma medicação X, 30 miligramas, ajuda na dor. Se a gente passa para 60, pega a ansiedade. Olha, o mundo ficou colorido de novo. Para mim, foi assim que eu me senti. Diagnóstico correto. Entendeu? Então, a gente precisa, né, desses pontos para finalmente se considerar. E o que foi aqui um depoimento importante, né, um comentário, em 2022, que é a versão atualmente mais recente, chama-se DSM-5-TR. É uma sigla para falar o quê? Que é o Manual de Doenças Mentais e Transtornos Mentais. Tal. É aquilo que os profissionais usam, mas a gente tem uma versão que é para pacientes, está disponível na internet. Nossa, fui lá no médico, ele falou que eu tenho não sei o quê. O que é isso? Não vai ler qualquer coisa. Procura o DSM na internet. Fala assim, tal coisa, DSM. Ele te dá o site. Aquilo é seguro, são informações científicas, tá? Isso eu acho que é muito importante para a gente entender o outro, porque a gente lê essas características e fala, a pessoa se sente assim? Aí a gente olha e fala, eu tô pensando de tal, tô cobrando uma coisa que a pessoa às vezes nem é capaz de dar, pelo menos nesse momento. É complicado.
verdinho pra cima. O azulzinho para cima, só isso. Desde criança, sempre ouvia o que os médicos diziam, era uma palavra só, ligada a essas coisas. Problema dos nervos, ainda falava desse jeito aí, problema dos nervos. Sofre dos nervos. É isso. Qual é o problema? Sofre dos nervos. Então, com 18 anos eu ouvi isso, com 20 anos, com 25. E há uns anos atrás, vamos botar aí uns 5 anos mais ou menos, eu descobri o que é que eu tinha, chama distimia. E sempre foi tratado com problema dos nervos, eu endurecia, eu andava durinha. Eu ficava um mês, essa parte aqui toda endurecia, eu tinha urticária, um monte de coisa, cada vez era de um jeito. E depois foi descoberto o que era distimia, o que é? Distúrbio do humor. Ele vai de 8 a 80. Então, você tem milésimos de segundo. Milésimo de segundo. Às vezes, você nem está expressando sem você saber. Aí, eu falei, hoje eu sei o que eu tenho. Então, tá aquele remédio para que você... Hoje eu não preciso mais. Já fiz o desmame, aquela coisa. Então, quando vem, eu tento dar uma segurada. Às vezes, eu tenho consciência que eu estou fazendo e continuo fazendo. Mas é bem mais raro. Eu falei, nossa, eu precisei... Hoje eu estou com 74. Eu falei, precisei de viver mais de 70 anos para descobrir o nome certo. E descobrir... Gente, a hora que o diagnóstico meu veio e o mundo ficou cor-de-rosa de novo, porque a mente entra no lugar e fala, caramba, dá uma paz. Aí eu senti um bem-estar. Porque daí o diagnóstico vem e tá tudo bem, a gente toma o que for necessário, pelo tempo que for necessário, faz o que é possível, né? Às vezes a gente só faz o que é possível para então fazer o que é necessário, e aí o mundo vai ficando mais fácil. O diagnóstico é libertador, tá? Só que aí a gente passa para uma nova fase para conseguir encarar, né, o que vem, lidar com a família, também o apoio familiar, dos amigos, para que a gente possa. E quando a gente escuta, né, é doença dos nervos, quem tem fibromialgia sofre muito. Agora a lei foi aprovada, se Deus quiser, a partir do ano que vem, os estudos já começaram, né, as faculdades, mas ela não é considerada uma doença. Eu fui ao neuro, né, porque é uma doença neurológica que não é reconhecida pelo neurologista. O neurologista virou para mim e falou assim, isso é invenção, desse jeito. Isso é invenção de reumatologista, isso não existe. Eu saí de lá me sentindo um bicho. E com dor, porque o estresse causa dor no fibromialgico. Mais dor ainda. A gente endurece. Então, olha, o que é o conhecimento, o que é o acolhimento, né? E o depoimento do fator, né, de apoio. É isso. Do que você está precisando. Às vezes não é o que ela precisa, mas é do que ela precisa naquele momento. Né? A gente fala muito isso nas nossas questões. Então, gente, essa versão mais recente, que é de 2022, ela trata e tenta separar doenças mentais em categorias. Então, existe assim, um exemplo, tá? CID-F30. Mas aí tem o 30.1, 30.2, 30.3, e às vezes esse 30 ponto vai lá longe. E aí a gente vai encontrando as diferenças das ansiedades, com as suas características específicas, porque aí a psiquiatria começou a olhar para essas questões em o que a pessoa diz que sente, o que ela diz que pensa. E isso é uma revolução para a saúde mental. Uma revolução muito importante, porque aí eu estou considerando de verdade o ser humano como ele é. Tá? Então, essa versão de 2022 já traz essas questões de como isso é feito para tudo ficar melhor. Então, a gente vai encontrar como distúrbios mentais, eles podem ser psiquiátricos e psicológicos, tá? Como que a gente vai... Tudo está interligado, mas tudo que é psiquiátrico a gente precisa pensar nessas questões neurológicas. Por que essa mãe não conseguia
levantar, embora ela sentisse amor pelos filhos. Porque o cérebro para de produzir a química correta. E às vezes há algo que eu faça ou que funciona, mas às vezes eu preciso de uma intervenção externa. E aí a medicação é necessária entrar para agir naquele cérebro e fazer aquilo funcionar. Tá? Ele estimula. Agora, tem gente que é ansioso, aí ele toma um ansiolítico. Quem tem TDAH, tá? TDAH é transtorno de ansiedade, de atenção e hiperatividade, tá? Hiperatividade, a pessoa é hiperativa, mas a medicação para o TDAH é estimulante. Aí tem gente que fala, aí o pai chega na escola lá, nossa, mas como assim? Tá tomando isso aqui? Calma, eu não sou médica nem o senhor, mas a pesquisa já provou que o cérebro reage de uma forma adequada com aquele tipo de medicação para ele equilibrar, entrar no equilíbrio, tá? Então a gente não sabe do que a gente precisa, e muitas vezes eu tomo uma medicação, mas eu preciso trocar, porque aquilo me deixou mais acelerada. Então, significa que eu não posso estimular, eu tenho que inibir. São os inibidores. Inibidores. Lá na bula tá assim, mas não leiam bula, tá, gente? A gente nunca fala para pessoas lerem bula. Isso aí é coisa que não deve, tá? Não deve ler. É bobagem isso, tá? E aí, ele pode entrar. Como que determinar? É uma angústia significativa. É uma interferência na vida cotidiana significativa. São sintomas que afetam a capacidade funcional diária significativamente. E a duração mínima pré-estabelecida. Tem uma duração. Há quanto tempo você está se sentindo assim? O médico vai perguntar. Há quanto tempo isso tem ocorrido? Cada um deles tem, isso daqui precisa acontecer por mais de 3 meses, o outro por mais de 6 meses. São os médicos que vão saber de acordo com aquele tipo de questão, tá? Então, eu cheguei a pegar voos, assim, eu fiquei quase 24 horas sem comer, porque eu estava fora de casa, não sabia o que ia acontecer e o meu medo era passar mal. Isso é interferir na minha funcionalidade? Lógico que é. Não é normal. Não é o estado normal de uma pessoa. Mas na época eu não sabia. Depois eu comecei a descobrir. E aí, então a gente precisa lidar com as nossas culpas, com a nossa reclusão, com a solidão e parar, né, tentar pensar um pouco melhor sobre essas falas que a gente tem, que eu fui citando aqui durante o nosso momento. Em vez de falar assim, respira, fala, o que você precisa agora? O que você está sentindo agora? Por que seu coração está batendo? Eu estou aqui para te ouvir, só. E às vezes essa pessoa só precisa ficar em silêncio. Então o autoconhecimento e o nosso comportamento também vai auxiliando os nossos companheiros, os nossos amigos e familiares para ouvir melhor e sentir melhor a nossa situação. E aí em casa a Lu fala assim, ela percebe que eu tenho vários tipos de mal-estar, né, da bariátrica, da ansiedade, não sei o quê, assim, o que está acontecendo? Só preciso ficar deitada. Tá bom. Já aprendeu. Aí ela toca a vida, de vez em quando ela vai lá, dá uma olhadinha para ver se está correndo tudo certo. E tem dia que não, tem dia que eu preciso conversar. Preciso falar. Aí, então senta, então vamos lá. A pessoa, ela tem que ter conhecimento sobre dela, sim, né? Porque muitas vezes eu, como a minha semana é bem corrida, eu declaro que o domingo é o meu dia de descanso. Eu não tenho hora para nada, eu não tenho nenhum compromisso com hora marcada. E às vezes ela chega acelerando. Incendiando por onde pisa, né? Eu conheço isso. Hoje é domingo, hoje eu não tenho compromisso com nada, vamos devagar, não tem horário fixo,
Vamos pensar melhor sobre o assunto. Aí eu falo, é verdade, né? Ele senta também. Mas para isso precisa falar, né? Falar. Mas é um recurso, percebem? Como é uma intervenção isso. E ele consegue auxiliar, porque se ele botar pilha, aí esquece, até a casa do vizinho vai pegar fogo, não vai precisar de mais nada. Então, gente, o autoconhecimento é tudo, tá? Em todos os sentidos da nossa vida. Às vezes a gente precisa de um auxílio para que esse autoconhecimento aconteça e lidar com o outro. Como eu ajudo? Vamos ouvir, observar, às vezes calar, mas sempre ter em mente o que serve para mim não é necessariamente o que serve para o outro. Eu tenho ansiedade, ela também tem, mas a minha necessidade não é a mesma que a dela. Porque somos indivíduos, né? E temos as nossas particularidades. Eu espero que tenha, assim, trazido um pouquinho de luz, tá? Que tenha acolhido um pouquinho aí os corações, né? Trazido um pouco de conhecimento. Se deixar, a gente fica aqui, com certeza. Eu ficaria bastante aqui conversando, mas quem sabe a gente repete, né? Com algumas questões específicas. A casa está aberta e eu também. Viu? Aline, vamos fazer um papo sobre tal assunto específico? Com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Foi um momento de cura para mim também. Obrigada mesmo. Oi? Quer fazer um encerramento? Eu acho que é bom, né, Rô? É bom. Vai perder o medo? Segura a cartinha dela. Partinha você pode segurar, né? Ah, que delícia. Assim, nos agradecendo mais uma oportunidade da espiritualidade nos dados de hoje. Todos nós podemos falar, nos expor com a ajuda da Aline, essa casa que nos recebeu nas primeiras horas do dia, preparou para essa noite maravilhosa. Possamos todos sair daqui mais leves, mais renovados. Cada mentor individual de cada um dê a ideia do seu tratamento, da sua cura, e possa auxiliar a partir de agora. E a casa está aberta para quem precisar, assim como a Aline, como todos nós que trabalhamos aqui. Vamos agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade, dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos pedido, e não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Muito obrigada.